Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Obrigada pela sua companhia. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto bastante atual e que muitas pessoas nem fazem ideia que vivem dentro desse contexto. Vamos conversar sobre dependência emocional. Enquanto muitas pessoas buscam independência em várias áreas da vida, tem muita gente sofrendo de dependência emocional. Mas o que será que é isso? E como essa questão influencia no dia a dia, na vida de cada uma das pessoas? Para a gente entender um pouquinho sobre esse assunto, está conosco hoje a psicóloga Emi Pardo. Tudo bom, Emi? Oi, Betina, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao Concerto de Ideias. A Emi é psicóloga com 7 anos de atuação na clínica, né? E trabalha hoje no Cevisa, que é o Centro de Vida Saudável, que fica em Engenheiro Coelho. Exatamente. Lá você atende as mais variadas pessoas, as mais variadas dificuldades. Conta um pouquinho pra gente. Nós estamos inseridos numa comunidade, então o nosso público, ele tem várias faixas etárias, né? Crianças, adolescentes, adultos, pessoas da terceira idade. No Sim. entanto, por estarmos próximos de uma faculdade, um grande público pertence a essa faixa etária da juventude, que é justamente o tipo de pessoas que têm mais dúvidas ou questionamentos, até mesmo doenças ou queixas a respeito da vida amorosa, da vida romântica. E aqui entra essa questão da dependência emocional. Então vamos exatamente a ela, Emi. O que significa dependência emocional? Então, a dependência emocional é uma característica de um grupo de indivíduos, inclusive nós temos já diagnosticado um transtorno da personalidade dependente, mas basicamente esse grupo de indivíduos se identifica com a característica de não poder executar a própria vida, os projetos, ou tomar decisões até mesmo simples, sem consultar e procurar reafirmação e uma postura que assegure, que dê certeza de que aquela decisão que a pessoa está tomando está certa, mas sempre vindo, essa confirmação precisa vir de fora, nunca vem de dentro, dado que esse indivíduo ele sofre de uma alta desconfiança de si mesmo. Ele Não teria como a gente confundir, de repente, assim, eu busco apoio em alguém para me ajudar a tomar decisão, eu quero saber se é a melhor decisão que eu estou tomando. Não tem como confundir, de repente, a pessoa que busca esse apoio, que busca conselhos, que busca orientação, ela pode sofrer de dependência emocional ou ela apenas está tentando tomar a decisão mais adequada? Há uma diferença sobre isso? uma linha tênue aí, mas há uma diferença na vida do jovem, até mesmo quando somos adultos, nós temos algumas pessoas nas quais confiamos e procuramos outras informações para poder nos ajudar a tomar a decisão. Mas a diferença é que uma pessoa que seja mais segura, que não é dependente, ela toma essas opiniões ou esses conselhos para complementar uma informação que ela já tem como base. O dependente, ele precisa e unicamente tomará a decisão se esse sujeito externo, dizer o que fazer. Então, uma pessoa que não toma decisões sozinho, ele não procura conselho, ele procura que a decisão seja tomada por outra pessoa. Ok, desde as coisas mais simples até as questões mais complexas. No caso do transtorno, na vida cotidiana, as coisas mais simples que se possam imaginar precisam da confirmação, da aprovação e da decisão externa. A pessoa não consegue imaginar uma solução, ela não consegue tomar uma iniciativa. Essa é uma das características de quem é dependente emocionalmente? A pessoa pode até ter alguma iniciativa, mas a desconfiança de que ela é capaz para poder levar essa ação, essa decisão à frente, a impede de realmente, como dizemos, bater o martelo. Sim. Porque ela, em todo momento, se sentirá uma pessoa totalmente impotente, incapacitada, incapaz de poder gerir a própria vida. Tem relação com baixa autoestima? Está relacionado com baixa autoestima. A baixa autoestima faria parte desse conjunto de características, mas o que pesa para a pessoa dependente é essa incapacidade da falta de autoconfiança, né? Então, ela tem uma insegurança muito grande
sobre si mesma, sobre essa competência. Há uma fragilidade muito grande, então ela procura geralmente um par. E aqui que vem Aham. essa questão romântica também, né? Uma pessoa que constantemente procurará um par para poder resolver a vida dela. Então, é uma pessoa que dificilmente passará tempo sozinha, romanticamente falando, emenda um relacionamento atrás de outro. Então, não sente a Sim, capacidade e vem sim, outro. Tem sim. alguma outra? Uma submissão proposital. É uma pessoa que ela vai abdicar de tudo, até mesmo ela pode se oferecer para fazer coisas que a desagradam, Uhum. para poder agradar o outro e garantir a presença, a companhia desse par que ela procura. Então, ela vai se submeter, não é a submissão de tudo bem, vamos negociar hoje, você escolhe o lugar que nós vamos, amanhã serei eu, né? Que é uma negociação Uma troca. absolutamente Aham. necessária em qualquer relacionamento. Mas uma pessoa que ela sempre vai abdicar da própria opinião, do próprio desejo, para garantir a presença do outro. Tem um medo exacerbado, ele está totalmente fora de contexto de que o outro o abandone, porque o abandono do outro significa que eu não poderei me valer por mim mesmo. É diferente de um medo real, onde realmente a Sim, pessoa sim. pode abandoná-lo, onde realmente eu sou um contra cinco e os cinco têm uma opinião e eu sou o único que está em contra. Então aí o medo real, de repente, há até mesmo uma retaliação. Esses são Aham. medos reais, mas o medo dessa pessoa é um medo irracional, é um medo desproporcional do abandono ahm, ou da possibilidade de que ele vá perder todos os relacionamentos ou todas essas E vai pessoas que acabar estão em ficando volta. sozinho e tendo que tomar decisões por si mesmo, Sim. né? A gente Uhum. falou aí em baixa autoestima, desconfiança como alguma das características. Mas onde que surge esse problema? Porque é um problema, né? Ele surge, apesar de que dentro das descrições, né, das personalidades, nós não temos como atribuir tudo a um único Uhum. elemento, mas podemos dizer que o mais pesado, falando desde a psicodinâmica do funcionamento do indivíduo, seja a dificuldade de apego numa idade bem precoce, né, de uma pessoa que o acompanhasse, que pudesse conceder valor e confiança para que este indivíduo, o dependente, ele se sinta independente, ele se veja capaz, ele se veja forte o suficiente para poder dominar alguma partezinha do contexto, de acordo à idade dele, né? Pequenininho, um contexto menor, adulto, um contexto maior, mas é uma falha bem no início da A infância. gente volta lá na primeira infância, então, né, Amy? Volta. Na forma de criar, na forma de conduzir, no entendimento da importância do papel da mãe, do pai, da família. Da independência, né? Mesmo de jogar um pouquinho o filho para Uhum. ele enfrentar alguns medos, alguns Desafios. Aham. desafios. E é mais ou menos essa proposta que a psicoterapia fará em algum momento, ajudar esse indivíduo a que ele desenvolva primeiro confiança, autonomia, de que ele vá conquistando pequenas tarefas, pequenos desafios, e conforme ele poder se sentir fortalecido ao ser vitorioso, ao ter sucesso em algumas tarefas, de que ele consiga entender de que é possível que isso se torne algo maior e mais frequente na vida Claro. dele. Então dá pra gente dizer que a dependência emocional tem cura. Quando não é um transtorno de personalidade, há reversão, né, em vários dos critérios diagnósticos. No caso do transtorno de personalidade, a proposta é diferente, é um acompanhamento bastante longo, onde talvez o terapeuta, em alguns momentos, tenha que se tornar o par dependente desse Aham. paciente para que ele abandone outras dependências se procure uma outra proposta. Acaba sendo um relacionamento psicólogo-paciente Aham. um pouco mais longo. Mas quando são características que não entrariam dentro do transtorno,
conforme a pessoa vai se sentindo mais confiante, quem está ao redor, sejam Vai percebendo, adultos, né? ou talvez o cônjuge, né, dando um pouquinho mais de espaço com confiança para que essa pessoa consiga evoluir, pode haver sim uma reversão dessas características já citadas. Normalmente a pessoa que sofre dessa dependência emocional, ela não se apercebe dessa maneira, né? Ou ela tem consciência de que ela depende emocionalmente do outro, ou ela vai agindo meio que de maneira automática, sem ter essa consciência. Há uma parte, né, um momento da vida em que isso vem de maneira bem automática. Conforme há um acesso, de repente, a informações como essa, que é Sim, proporcionada sim. aqui no programa, discussões em outros meios, a pessoa se identifica. Então, quando não há um transtorno, como eu disse, dentro de um quadro psicopatológico, é possível que a pessoa identifique alguns desses sinais e ela peça ajuda, que já é um ótimo sinal, que já está demonstrando autonomia. No caso do transtorno é um pouquinho mais difícil, porque para a pessoa Mais tudo isso é complexo. muito real. É muito real. Então, ela não se identifica como tendo uma conduta desviada da média, por dizer assim. Para ela, isso é absolutamente necessário, porque senão ela perderá o mundo que ela tem. Isso é aterrador, né? Ninguém quer que o seu mundo se destrua, né? Então, é um pouquinho mais difícil nesse sentido. É bom a gente saber que dá para fazer acompanhamento, dá para fazer Sim. tratamento, dá para curar se não for um transtorno de personalidade, né? Então é possível, buscando a ajuda de profissionais qualificados, resolver essa questão da E dependência alguns emocional. exercícios dentro da família também, né? Com o Quais seriam, cônjuge. Amy? Uma dica, de repente, para quem está nos acompanhando. Seria exatamente poder avaliar o que tanto essa pessoa pode responder, né? Dar algumas tarefas, alguns desafios, como já foi dito, testar um pouquinho a pessoa até onde ela consegue fazer, acompanhá-la, não é somente mandar, né, dar o desafio, vai lá na E padaria, deixar, compra e deixa, isso. né? Vai junto, vê que tanto de ansiedade a pessoa sente. Se ela está muito ansiosa, você vai acompanhando. E que vai de tarefas bem simples, como ir à padaria, falar em público, né? Comprar sozinho numa loja, né? Falar, né? Estou presente, né, na hora da chamada, enfim, vai depender do grau de ansiedade que esses desafios geram na pessoa. Mas um acompanhamento paternal, maternal Também ajuda, né? ajuda. Ok, Amy, obrigada por ter estado conosco aqui no Concerto de Ideias. Eu que Obrigada por agradeço essas mais uma dicas. vez. E obrigada a você que nos acompanha. A gente vai ficando por aqui. O primeiro bloco vai encerrando. A gente vai para o intervalo rapidinho e já já a gente volta para entender um pouquinho mais na prática como que funciona ou como que acontece a questão da dependência emocional. Até já! Já estamos de volta com o Concerto de Ideias. Hoje nós estamos falando sobre dependência emocional. No primeiro bloco, você acompanhou aí uma conversa com a psicóloga Amy Pardo, explicando quais seriam as características de uma pessoa que sofre de dependência emocional e dizendo também, se você procurar ajuda, profissionais especializados, a cura para esse mal. Você pode sair bem de uma situação que de repente não está muito confortável, muito agradável. Mas agora, no segundo bloco, nós vamos conhecer experiências práticas de pessoas que vivem dentro desse contexto. Por isso, a Letícia Alves já está aqui. Tudo bom, Letícia? Tudo bem. Quem que vai acompanhar você nesse segundo bloco? E o que o pessoal de casa vai acompanhar também? Então, eu, a Aira e o Giovanni, nós fomos conhecer experiências de pessoas que realmente são dependentes emocionais, pessoas que já passaram por isso e conseguiram superar e entender um pouquinho mais desse assunto. Perfeito! Juntos, então, vamos acompanhar a segunda parte do Concerto de Ideias. A maneira como as crianças são criadas na infância são fundamentais para o desenvolvimento de adultos seguros, confiantes e independentes emocionalmente. A forma como somos educados e preparados por nossos pais, professores, avós e parentes mais íntimos possuem um papel prioritário em nossas vidas. Os adultos dependentes emocionalmente geralmente foram crianças que não se sentiram amadas, queridas e importantes. Desta forma, sentem a necessidade quase que vital de dependerem do amor de outra pessoa. Luísa, como que é o seu relacionamento com seus amigos e com seus familiares? Eu acredito que seja
bastante próximo de todos. Eu sempre procuro estar provendo alguma coisa para eles, ou então estar ajudando de alguma forma os meus familiares, os meus amigos. Eu sempre estou preocupada em sempre estar por perto, entendeu? E com a tua mãe e com o teu pai? Com meu pai foi bastante diferente, né? Ele teve que ir embora quando eu tinha 4 anos, mas a gente nunca perdeu o contato, a gente sempre conversa por Skype, ele mora no Japão. E a minha mãe, a gente teve uma determinada hora na minha vida, que a gente acabou se distanciando, porque a minha irmã morreu, e com a morte da minha irmã, a minha mãe teve que lidar com isso. E eu era muito pequena, eu não sabia, não entendia o que estava acontecendo. Então, naquele momento, a gente ficou um pouco afastada, para ela ter o luto dela e para eu poder entender a situação em si. Então, em determinado momento da sua vida, você se sentiu sozinha por ter se afastado da sua mãe e por não ter tido a presença paterna? Principalmente nessa fase da adolescência, que é a fase que você começa a se descobrir e tal. Por conta do meu pai, sim. Ele continua no Japão e a minha mãe continua comigo, só que eu senti um pouco o impacto de não ter o meu pai. Então, coisas que eram relacionadas ao meu pai, eu tinha que perguntar para minha mãe, porque ela estava mais perto de mim. Lidiane, por que você se considera uma ex-dependente emocional? Na verdade, eu estou no processo ainda de deixar essa dependência emocional. Eu acredito que esse processo está terminando porque eu consegui romper o meu vínculo de dependência emocional a uma pessoa após 6 anos. Então é por isso que eu me considero uma ex-dependente emocional. Entendi. Quando você se deu conta de que tinha essa dependência, falou, não dá mais, o que você sentia naquele momento? O sentimento que eu mais tinha em relação à dependência emocional era frustração. Porque geralmente quando você depende de alguém, você espera coisas que na verdade nem por maldade, mas às vezes aquela pessoa não consegue suprir, porque você está esperando aquilo. Porque emocionalmente você não está bem e equilibrado. Entendi. O relacionamento baseado na dependência emocional é aquele relacionamento que mina a autoestima da pessoa, coloca ela para baixo, sabe? É aquele tipo de relacionamento que a pessoa não consegue mais pensar em si mesma. Ela se doa tanto para o outro a ponto de fazer as suas escolhas, como por exemplo, roupa que vai vestir, corte de cabelo, baseado no que o outro pensa. Tudo isso em busca de agradar ao outro, movido pelo medo de ser largado ou abandonado. E como eram seus relacionamentos amorosos? A área era totalmente diferente, porque o que eu não sabia dosar de preocupação, de ter aquele cuidado com as pessoas, na relação familiar e nos amigos, eu já sabia dosar muito na relação amorosa. Então, isso me atrapalhou um pouco. Talvez por conta de alguma decepção amorosa? Sim, que foi causada inclusive por conta disso, por eu não saber dosar. Então, isso fez com que acontecessem alguns problemas na minha relação e eu acabei terminando. A gente acabou optando por terminar o namoro. Fazendo uma comparação de quando essa dependência emocional era mais forte e agora que ela está diminuindo, o que você notou que mudou em você? Em mim mudou a autoconfiança, porque eu consegui ser uma pessoa equilibrada e consegui também emocionalmente, assim. Esse equilíbrio é difícil de conseguir e, na verdade, esse processo começou numa busca minha com Deus. E quando eu comecei a ser dependente de Deus emocionalmente e procurei uma ajuda também de um profissional, automaticamente isso foi sendo preenchido e eu já não esperava isso de alguém. E hoje eu sou muito feliz, assim, porque eu vejo que eu consigo tomar minhas decisões sem pensar em alguém, consigo me amar independente de alguém. E eu acho que esse é o ponto que a gente atinge, quando a gente deixa de ser dependente de alguém. A gente passa a se amar, na verdade. Que Deus te complete e não uma pessoa. Sim. Muito legal. Existem pais que culpam, desprezam, humilham e que não respeitam os sentimentos de seus filhos. As crianças que são tratadas assim sentem que não são dignas de serem queridas, amadas e passam a omitir seus sentimentos porque não se sentem importantes.
Há casos completamente opostos que também acarretam a dependência emocional dos filhos, como protegê-los demais, por exemplo. É bastante comum que muitos pais protejam seu filho em excesso, satisfazendo todas as suas necessidades como uma forma de compensar sua ausência frequente no papel de pai ou mãe. Outros protegem demais por medo de perder o filho e ficarem sozinhos. Desta forma, induzem os filhos a acreditarem que só debaixo de suas asas estarão seguros. E após você ter me contado tudo isso, que você tem essa mania de querer sempre cuidar dos outros, dos seus amigos, dos seus familiares, de você se sentir bem se eles estarem bem, mas se eles estiverem mal, você também se sente mal. Você se considera dependente emocionalmente dessas pessoas que você gosta? Me considero na parte familiar e na parte dos amigos. Parte amorosa não, então me considero. Islana, quando a gente fala de dependência emocional, a maioria dos casos está relacionado a relacionamentos amorosos. O que é considerado então um relacionamento saudável, um amor saudável? O amor saudável é aquele que eu não preciso do outro o tempo inteiro para me sentir feliz. Eu consigo viver bem se o outro não estiver do meu lado o tempo inteiro, entendeu? Então isso é um relacionamento saudável. Eu saio com os meus amigos, eu estou com a minha família, de vez em quando a gente se encontra, é tudo muito bom, eu fico feliz quando nós estamos juntos, mas quando nós não estamos juntos, eu consigo ser feliz também e estar bem da mesma forma. E se eu não tiver esse relacionamento, se eu não conseguir ter isso, o que acontece comigo? Quais são as consequências de ser um dependente emocional? A consequência mais drástica da dependência emocional seria você se perder no outro, que é o que geralmente acontece. Então, tem um exemplo muito interessante, um filme muito famoso que passou uns anos atrás, com a Julia Roberts. E ela não sabia qual era o tipo de ovos que ela gostava de comer, por exemplo. E aí, esse novo relacionamento, ela conhecia um rapaz, ele dizia, qual é o tipo de ovos que você gosta? E ela ficou pensando e disse, não sei. E ela se lembrou de que cada namorado que ela tinha gostava de um tipo de ovos. Ovos mexidos, ovos cozidos, e ela sempre comia aquele ovo que ele gostava. Ou seja, ela se perdeu na personalidade de cada namorado. É aquela história que tem muito mais da pessoa em mim do que... Isso, é assim. Meu namorado chega pra mim e diz, eu adoro cabelo curto, acho tão bonito. Aí você tem um cabelão na cintura, você vai lá e corta. Não porque você gosta, mas porque ele disse que gosta. Então você se perde na identidade do outro. Você não sabe quem você é mais. E você se torna parte daquela pessoa. Então você precisa dela o tempo inteiro para ser feliz, para se sentir bem, para tomar decisões importantes na sua vida. Então é aquela pessoa que suga o outro o tempo todo. Liga, é ciumenta, quer saber aonde que está, o que que é, como que não, entendeu? Entendi. Então o principal problema da dependência emocional é essa perda de identidade. Qual o conselho que você dá para uma pessoa que tem essa dependência e quer deixar esse vínculo? Baseado um pouco na minha trajetória, não sou tão velha, mas foram anos para eu conseguir chegar neste consenso. Eu comecei a buscar desde a minha infância o porquê que eu tinha porquê que eu colocava essa dependência emocional. E aí, na verdade, eu fui descobrindo muitas coisas. E isso é muito interessante quando você procura uma ajuda, quando você faz uma terapia, quando você tem um acompanhamento. E eu acho que o conselho maior que eu posso dar é ser dependente de Deus, que é algo difícil, mas que quando a gente busca, a gente se entrega, Ele completa de tal forma que você não precisa. Então, é importante buscar essa dependência de Deus e de um profissional. Comigo funciona dessa forma. Nem sempre a gente consegue resolver sozinho, e comigo foi dessa forma que aconteceu. A busca e a dependência de Deus e uma ajuda profissional também, que eu acho que é super importante. Então tentar resolver isso por si só não é aconselhável. Comigo não deu certo. Então eu acho que é importante assim. Agora, eu estou assistindo o programa Concerto de Ideias e me identifiquei com esses dois casos que a gente mostrou. Pelo que eu vi, eu sou uma dependente emocional. O que eu preciso fazer? O primeiro passo é você reconhecer que você tem essa dependência. Então, a partir do momento que você consegue entender que você é um dependente, você precisa buscar ajuda. O dependente emocional, ele, em geral, não consegue ver o seu próprio valor. Então, tentar olhar para si, se autoconhecer, ver quais são os meus pontos positivos, quais são os meus pontos fortes, o que eu tenho de bom, quais são os motivos que eu tenho para me amar, para gostar de mim mesmo. E buscar a sua identidade, porque, no geral, eles têm uma autoestima muito baixa, não têm um senso de valorização muito bom, então eles acabam colocando todo o valor que eles precisam no outro. Então, buscar a si mesmo, se autoconhecer. Quem sou eu? Do que eu gosto? O que eu curto fazer sozinho? Será que eu consigo ficar sozinho um pouquinho? E seria interessante, então, buscar um profissional?
o profissional sempre vai ajudar. Eu acho que a psicoterapia é uma das coisas mais eficientes que a gente tem hoje para a dependência emocional. Então, se a pessoa tiver condições, com certeza é um dos melhores meios de se tratar. O Concerto de Ideias vai ficando por aqui. Aproveite para mandar a sua sugestão, o seu comentário, para participar conosco por meio das redes sociais. A sua opinião é sempre muito bem-vinda e muito importante. A gente fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá!